Durante a nossa vida surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco, e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Jesus, a seu tempo, acenou para um momento em que o planeta Terra seria a morada da paz e da mansuetude. Diante disso, é de nos perguntarmos: como isso se dará? Por quais fatos podemos ter a confirmação de que estamos a caminho deste tempo? O planeta Terra já está em transição para os momentos anunciados por Jesus? Que categoria de espíritos estará habitando o planeta no futuro anunciado por Jesus? Que virtudes são as credenciais para habitar a Terra e viver nela as bem-aventuranças? Estas perguntas e tantas outras serão respondidas na entrevista de hoje, que tem por tema o mundo de paz e regeneração. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Estamos colhendo a inépcia da nossa conduta nas existências anteriores. Desviamo-nos do caminho do bem, alguns decepcionados com as doutrinas religiosas ortodoxas, outros fascinados pelas utopias das filosofias materialistas. E na perda desse sentido psicológico, a ausência do ideal, o abraço das ideias extravagantes e, por consequência, da violência. Disse a Organização Mundial de Saúde que a violência, na sua origem, é uma enfermidade do espírito e, portanto, no espírito deve ser tratada. Então, a única maneira de superarmos a grande crise da violência é a não violência. Gandhi utilizava-se de duas palavras sânscritas: himsa, violência, ahimsa, não violência. E quando lhe perguntaram se ele era contra a violência, ele disse: não, eu sou a favor da não violência. Porque toda vez que nós ficamos contra, armamos-nos. Toda vez que ficamos a favor, amamos. Confira agora o quadro de entrevista com o tema O Mundo de Paz e Regeneração. Olá, que bom que estamos juntos, é bom ter você conosco. Começa agora o nosso quadro de bate-papo, entrevista, hoje com o cenário ligeiramente modificado. Temos aqui a presença de Dineu de Paula, cujo trabalho vocês podem acessar, vocês podem conhecer em maiores detalhes acessando o nosso site avidaemfoco.com.br. Na barrinha superior, o Espiritismo esclarece. O Dineu faz comentários, apresenta respostas a questionamentos dos nossos telespectadores, de forma sempre lúcida, objetiva, precisa e cirúrgica. Dineu, uma alegria ter você conosco aqui. A alegria é minha, Márcio. Dineu, nossa conversa hoje é sobre o mundo de paz, o mundo de regeneração. Eu quero começar perguntando para você, o que é um mundo de regeneração e paz? Márcio, esse tema ele é muito atual no âmbito do movimento espírita e constitui um desdobramento de um dos fundamentos básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, são muitos os mundos habitados. Essa não é uma qualidade exclusiva, um privilégio da Terra, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. E, na verdade, constitui até uma decorrência lógica da adoração em espírito e em verdade, quando você passa a compreender que Deus não tem os defeitos ou as características humanas, mas, conforme a doutrina espírita apresenta, ele é uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis perfeitas. Então, não é um homem que fica um tempo imenso com preguiça fazendo nada e, de repente, resolve fazer alguma coisa. Sendo Deus eterno e sendo impossível imaginá-lo ocioso, é de crer, de uma forma lógica, que ele cria desde sempre sem que seja possível estabelecer um marco, né? E a análise
sincera dos habitantes do nosso planeta revela que ele não é habitado por anjos, é habitado por seres que têm problemas íntimos, psíquicos, morais e até intelectuais para resolver. Então, é preciso reconhecer que os seres mais avançados, mais antigos, os mais evoluídos, eles devem habitar outros locais. Então, nessa linha, os mundos eles se classificam de acordo com o nível evolutivo. Tá? Então, os mundos a evolução ela não é uma característica apenas dos seres inteligentes, mas a lei do progresso vigora para o universo em sua integralidade. E nessa linha, os mundos eles funcionam como escolas cósmicas, nas quais os espíritos são, por assim dizer, matriculados por Deus, para que aprendam de acordo com a sua necessidade. E a espiritualidade comenta que a Terra está em fase de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e paz. E daí que surge a importância de discutir o que seria isso. E o que deve significar essa mudança, essa transição de mundo de provas para o mundo de regeneração? Sim. Quando se trata de imaginar o que seja um mundo primitivo, é fácil, tá? Porque nós já vivemos num. E o cinema nos fornece ideias realistas do que seja a convivência de seres primitivos. Mundo de provas e expiações, nós vivemos em um, tendo seres inteligentes e egoístas. Tá? Agora, a imaginação falha quando se imagina o que vai ser na sequência. Habitualmente, quando o cinema trata disso, coloca um mundo esterilizado, sem emoções, fica uma coisa estritamente artificial. Allan Kardec, na questão número 793 do Livro dos Espíritos, ele faz a diferença entre um povo esclarecido e um povo civilizado. O povo esclarecido, ele detém conhecimentos, ele detém tecnologia, ele evolui intelectualmente. E isso é muito pouco para garantir a paz. O povo é civilizado quando vence as suas paixões, os seus vícios e adquire condições de viver de forma fraterna. Então, seria basicamente isso, você vencer o que existe de muito primitivo, o que faz com que, às vezes, você pareça um animal e se torne plenamente humano. É a plena aquisição da humanidade. E é isso que faz diferença. E um detalhe muito importante é que uma característica do mundo de provas e expiações é a diferença entre os seres. Há uma heterogeneidade muito grande. Você vê pessoas muito bondosas ao lado de outras que são extremamente mesquinhas e isso, às vezes, até na mesma família. E isso é um teste muito duro e muito difícil. Tá? Então, é essa heterogeneidade que cessa a partir do momento em que se consolidam as conquistas de mundo de regeneração. Porque não quer dizer que vai haver uma mudança externa muito gigante, em termos de tecnologia, disco voador, nada disso. É o ambiente que fica regenerador, porque as pessoas, por assim dizer, se harmonizam. É isso que faz a diferença. Esse é o mundo pelo qual a gente tem esperado, né, Ednilton? Com certeza. E qual seria a característica, então, essencial, né, desse mundo novo? O que seria a pedra angular? Seria a característica principal? Você falou de fraternidade em dado momento. Fraternidade você acha que é o que falta hoje? Eu creio que seria especialmente conquistar a humanidade, certo? Porque se nós formos verificar, às vezes há uma aparência de sofisticação e um lado muito animal que se manifesta. Isso aí pode se ver, por exemplo, no trânsito. Alguém se atrapalha um pouco, tá? Ou faz alguma bobagem mesmo, fica um pouco mais lento, recebe um coro de buzinas e de xingamentos. Tá? Isso aí parece com os animais quando são contrariados e que ficam urrando. Certo? Da mesma forma, nas brigas em família, os gritos, parecem as feras que estão rugindo para defender o seu lugar no bando, na hierarquia. E, às vezes, nos climas mais sofisticados, por exemplo, em festa de casamento, quando a comida é servida em um buffet e liberam a comida, há uma corrida em direção à mesa para querer ser o primeiro a comer. Isso lembra, e eu sempre penso, quando eu vejo aquilo, quando você atira milho para galinhas em um galinheiro que tem aquele alvoroço.
entende? Todo mundo querendo comer. Então, isso de você vencer o egoísmo, entende? Para viver com fraternidade, não querer estar sempre defendendo o seu lado. Isso é muito importante. Depois do intervalo, que é sempre rápido, e a Renata nos chama, a gente quer saber como é que fica a situação desses que não se comportam de maneira adequada. O que acontece com eles? A gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é O Mundo de Paz e Regeneração. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Dineu, você falava do comportamento, às vezes quase selvagem, em mundos sofisticados, em sociedades sofisticadas. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito das pessoas que não se melhoram, tendo forçosamente os mundos que passar por um progresso. O progresso é uma lei, uma imposição. E se a pessoa não se melhora? Pois é, justamente. O progresso é um desígnio divino. E contra a vontade de Deus, não há o que fazer. Tá? É possível até retardar um pouco, uma humanidade, uma coletividade pode retardar, mas a evolução vai se processar, certo? E daí o grande perigo, justamente tendo em mente que no mundo de provas e expiações é inerente a disparidade de condições. No mundo de regeneração, pela própria proposta, o convívio tem de se tornar aprazível. Eu preciso poder confiar no outro, eu vou poder relaxar, sabendo que eu não vou ser prejudicado, entende? É um ambiente para que eu consolide virtudes mais sofisticadas. E justamente por isso, quem teimar e não se adaptar vai ser convidado a auxiliar o progresso intelectual de mundos mais primitivos, ou seja, daí vai dar a Deus a um monte de comodidades a que estamos acostumados aqui, como banho quente, papel higiênico, cama, amizade, um local onde tem uma certa segurança, onde você tem regras que bem ou mal as pessoas cumprem, e vai abandonar os seus amores e vai ter as vivências necessárias a valorizar isso aqui. A hora que aprender a lição volta. Então, quando a gente vê o espetáculo da indignidade, porque realmente é preciso reconhecer que no atual momento parecem tão escandalosas algumas condutas, a humanidade já está com tantos ideais superiores, né? Há quanto tempo que você tem os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, a lição do cristianismo de você não fazer para o outro o que você não quer que façam para você é tão antiga. E a gente continua vendo o exemplo da corrupção mais escandalosa, da violência. Então, é muito perigoso isso. Quem se emociona com esse discurso do ódio, da esperteza, pode estar se candidatando a uma vivência muito dolorosa na sequência. Para continuar a reencarnar no planeta e não participar desse processo de saneamento ir embora, justamente, esse é o problema, fazer? Né? Merecer continuar na Terra. Tem uma bem-aventurança em que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante que na história não foram exatamente os mansos que ficaram com os bens da terra, né? Foram mais os violentos e os espertos. Então, uma interpretação possível é que essa característica da mansuetude, da brandura, é que habilita você a herdar a terra, a merecer a terra. Então, seriam essas características, seria essa promessa de Jesus, essa felicidade que viria. Tá? E se formos reconhecer, o mundo que se anuncia não é um mundo de anjos, né? Então, as virtudes que você precisa ter, ou as qualidades que você precisa ter aqui, elas não são angélicas, elas devem habilitar você a entrar na fase da plena humanidade. Allan Kardec, em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é nominado Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, ele lista 5 qualidades que são muito interessantes, porque são qualidades realmente da brandura, e que são afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Então, para merecer herdar a terra, para merecer fazer jus a um ambiente pacífico, é preciso possuir
ao menos em um grau razoável, essas qualidades, que não são de anjos. Evidentemente que esmiuçá-las exigiria um monte de programas, cada uma ia ter o seu programa devido. Tá? Mas falando de uma forma bem sintética, só para termos uma ideia do que é preciso fazer. Por exemplo, afabilidade é sinônimo de polidez. Tá? Então, para alguns não chega nem a ser uma virtude propriamente, seria só uma porta de entrada, ou pode ser só uma aparência de virtude. Mas é como você começa a treinar, como diz Aristóteles, é mediante ações justas que eu me torno justo. Tá? Então, é a educação mais elementar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, falar baixo, não xingar os outros, não buzinar à toa. Porque sempre, quando eu digo obrigado, não quer dizer que eu seja grato. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se eu for repetindo esse hábito da gratidão em mim, eu acabo incorporando a virtude. Então, é simplesmente isso, é o mínimo do mínimo, é você ser educado, certo? Não é muito, não é grande coisa, mas ao menos isso é preciso fazer. Doçura. A essência da doçura é a suavidade no trato com o semelhante, é ser suave, é uma recusa em causar ou aumentar a dor do outro. Então, o homem suave, ele não corta se ele pode desatar. Se você tem um nó num relacionamento, uma dificuldade, a medida mais fácil de você resolver é cortar, mas isso é traumático. Então, a pessoa doce, ela gasta tempo para descobrir a forma que menos faz sofrer, para dizer ou fazer algo. Suavidade no trato com o outro. Paciência. A paciência é como eu me relaciono com o outro que tem dificuldades e que às vezes me incomoda um pouco. A paciência, ela tem basicamente 2 elementos, que seria lucidez e compreensão. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que paciência é tolerância esclarecida, ou seja, tolerante, o outro é diferente de mim. Eu tolero, não é só suportar. Tentar identificar o que existe nessa diferença que pode ser boa. Tentar valorizar a diferença do outro, entender que nem tudo que é diferente é ruim, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma tolerância esclarecida. Às vezes pode ser ruim, tá? É uma compreensão, ou seja, então, é eu ter compreensão com quem erra. Não quer dizer que eu vou aplaudir o erro, mas quer dizer também, junto com a doçura, que eu vou ter uma certa suavidade, entende? Mesmo que eu tenha que falar uma verdade desagradável para me posicionar em face de alguém que está realmente equivocado. A minha paciência, ela vai se refletir do seguinte modo, utilizando uma imagem. A verdade seria uma pedra preciosa, entendeu? Eu posso pegar uma pedra preciosa, um diamante, e atirar na sua cara. Você não vai gostar. Por maior que seja o valor daquilo, vai te ferir. Mas se eu tiver o cuidado de embrulhar aquela verdade de uma forma suave e bonita, você vai aceitar como um presente. Então, seria tolerância esclarecida, compreensão com quem erra. Quanto à obediência, se diz que a obediência é o consentimento da razão, porque eu posso obedecer a muita coisa no mundo. Eu posso obedecer às convenções sociais, aos meus caprichos, aos meus delírios, aos meus instintos mais baixos, mas eu posso utilizar a razão, identificar quais são os deveres que a vida me apresenta e me decidir por cumprir estritamente os meus deveres. É uma opção clara e declarada pela decência no meu dia a dia. Eu cumpro a palavra, eu sou confiável, eu não dou golpe nos outros. E, finalmente, a resignação, que seria o consentimento do coração no cumprimento dos deveres. Porque você só ser correto, mas reclamando o tempo inteiro, de má vontade, infernizando a vida alheia, é muito pouco. Então, é não apenas ser decente, mas ser um decente com bom ânimo e sem reclamação. É preciso reconhecer que essas virtudes, afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação, não são próprias de anjos. Mas, ao mesmo tempo, você viver com pessoas que fazem isso o tempo inteiro é um lenitivo, né? Mas, para merecer isso, você precisa exemplificar no dia a dia. É basicamente isso. Tá bom, Dinão. Agradecimento, né, pelas respostas profundas, bem lúcidas e claras. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa ainda continua. Acompanhe o quadro O Espiritismo Esclarece. Chega-nos a pergunta: se o médium não desenvolver a mediunidade, ele pode ficar louco?
Já fomos perguntados muitas vezes sobre isso, razão pela qual não identificamos os que nos perguntam nesse instante. Em outros momentos, observamos conversas entre pessoas menos letradas nos conteúdos da doutrina espírita acerca da questão, inclusive trazendo para o grupo de conversação alguma preocupação. O digno codificador da doutrina espírita Allan Kardec fez a mesma pergunta aos espíritos que ajudaram na codificação. A pergunta está inserida no capítulo 18 do Livro dos Médiuns e tem o seguinte teor: poderia a mediunidade produzir a loucura? A resposta dada pelos espíritos foi a seguinte: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo o germe, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Da resposta dada à pergunta, podemos entender que a questão nuclear não é a mediunidade que pode provocar a loucura, e sim a disposição psicofisiológica da qual seja o médium portador. Mediunidade é disposição orgânica cuja aptidão é do espírito. Por isso, ao cuidar moralmente dela, o médium se credencia a ter as disposições psicológicas mais aptas à saúde corporal. Toda vez que agredimos fisicamente o corpo, o espírito sente seus reflexos. O contrário também é verdadeiro, ou seja, comportamentos imorais que são do espírito geram no corpo igualmente agressões que podem deflagrar desarmonias psíquicas, além de outros comportamentos no campo das obsessões. Estas sim com grande potencial deflagrador das perturbações psíquicas. Desenvolver e ato contínuo, educar a mediunidade é fator de saúde espiritual que por si só gera equilíbrio orgânico e disposição para o bem. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Retomando o episódio anterior, em que falávamos do capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés, que trata da criação do mundo, da criação do universo por Deus, nós comentamos sobre os aspectos literários do livro Gênesis e, especialmente, do capítulo 1 em estudo. Hoje nós vamos começar a entrar nesse texto belíssimo, que é um grande poema, na verdade um hino de glória a Deus. É como se um poeta, no seu momento de maior inspiração, no seu momento de gratidão a Deus, escrevesse uma poesia glorificando o Criador e agradecendo por tudo o que Ele criou. É assim que deve ser lido o livro Gênesis. E nós começamos sobre uma questão delicada. O mundo, a criação, realmente foi feita em 6 dias de 24 horas? Olha que coisa interessante. O que é um dia? Nós sabemos que quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol, nós temos um período de luz e um período de treva. Esse período de luz nós chamamos de dia e o período de treva, que não está iluminado, porque a Terra girou, não recebe a luz do Sol, nós chamamos de noite. É claro, e quando é dia numa parte da Terra, é noite na outra parte, e vice-versa. Isso significa que eu só posso contar um dia de 24 horas se eu tiver o Sol. Sem o Sol, é impossível para nós na Terra medirmos o dia. O dia genérico, que é a soma do período de luz e do período de escuridão. Um dia de 24 horas. Pois bem, vamos fazer uma leitura atenta do capítulo 1 de Gênesis. Que dia foi criado o Sol? Se nós observarmos,
a partir do versículo 14 do capítulo 1, somente no 4º dia foram criados o Sol, a Lua e as estrelas, na narrativa poética. Desse modo, como foram contados o 1º, o 2º e o 3º dia, se o Sol somente foi criado no 4º? Não havia Sol para iluminar a Terra no 1º dia, no 2º e no 3º dia. E é bom frisar que a luz foi criada no 1º dia. No 1º dia, Deus criou céus, terra e luz, mas não criou a água. Aliás, em nenhum versículo desse capítulo 1 se diz quando as águas foram criadas. No 2º dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, mas não diz quando elas foram criadas. Olha a beleza poética do texto. Criação da terra, dos céus, da luz, que não é a luz do sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Então, a luz do 1º dia é uma luz diferente de uma luz física. O texto está falando de uma outra realidade. Não se diz quando as águas foram criadas. E o Sol e Lua apenas no 4º dia. Então, naturalmente, o texto não está falando de dia de 24 horas. Os dias da criação não podem ser de 24 horas, pelas razões que nós já explicamos. Uma simples leitura do texto, um simples exame do capítulo 1 como literatura, como poesia. E é uma poesia porque o texto é todo rimado, todo ritmado, já nos revela, sem necessidade de questionamento teológico, doutrinário, apenas a avaliação literária do texto já nos mostra os perigos de uma interpretação fundamentalista, nem literal, porque se a pessoa interpretar esse texto literário, ao pé da letra, ele já conclui que o dia aqui não é um dia de 24 horas, porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, mesmo a interpretação literal não nos permite dizer que a criação foi feita em 6 dias de 24 horas. Então, é lógico que o texto está exigindo do leitor uma abertura de mente, uma capacidade de ler literatura, uma capacidade de apreciar poesia e uma capacidade de ir além da superfície para examinar o conteúdo, a essência, a mensagem principal. Esse é o objetivo do texto: exaltar a figura do Criador, mostrar a ordem, a beleza e a perfeição da sua criação e chamar o leitor para um ato de agradecimento, de reconhecimento e de fé em Deus, de fé na sua criação. Uma mensagem de fé e de esperança para os nossos dias, desde que seja lida como literatura, como poesia, com abertura de mente, sem fundamentalismo, sem radicalismos, mas com inteligência, com leveza, com sabedoria. Desse modo, nós conseguiríamos extrair do texto o que ele tem de mais bonito. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!